Amém? Irmão, é bom demais. Foi uma semana bem produtiva e corrida. O pastor que ia vir pregar aqui, ele não se sentiu bem e preferiu deixar para a próxima, e aí aprove a Deus da gente estar ministrando. Mas é um culto diferente. Eu queria trazer a memória da igreja e pregar, irmãos, sobre esse texto, sobre esse tema a qual estamos aí vivendo, que é a Páscoa, que é a celebração do ato em que o amor de Deus veio sobre a terra. Não há outro ato maior de Deus a não ser o que Ele fez de doar o seu Filho. Quinta-feira começou essa pregação e nós vamos terminar hoje a falar de algo tão tremendo, irmãos, em que muitos já não estão dando mais valor. Mas no meio disso tudo é esse texto que eu quero ler. Abra aí para mim, bota para mim, filho, Lucas capítulo 23, 34. E eu quero ficar só com a parte A do versículo. Você pode se colocar de pé, gente? E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. E disse-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos mais uma vez, porque pela quantidade de gente aqui dá para ficar um pouquinho mais alto e melhor. 1, 2, 3. E disse-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes. Pode sentar-nos. Senhor Deus, nos ajuda a entender essa palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a entender qual é a dimensão, Senhor Deus amado, dessa palavra em nossas vidas. Ó Pai querido, eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, como eu disse, que a maior expressão do amor de Jesus foi nessas palavras. A expressão maior de Deus está lá em 3,16 de João, que nós lemos, que Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito. Mas eu olhando para esse texto, eu vi a maior prova de amor de Jesus, foi quando Ele disse essa palavra: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É onde nós vamos começar a entender, irmãos, por que no meio de tanta dor, de tanta tristeza, de tanto sofrimento, Jesus disse isso para Deus. De repente a gente pode conjecturar que Jesus poderia estar falando para Deus assim: olha, não fica triste não, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Podemos de repente entender que Jesus ele estava falando para Deus assim: olha Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor me mandou, o Senhor entregou-me o seu único filho para morrer por todos eles, e eles me rejeitou. Então não fica triste não, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Uma das coisas, irmãos, que a gente precisa entender é essa colocação da palavra, aonde nós como igreja hoje, o que nós estamos fazendo?
Só que eu quero ir um pouquinho, irmãos, antes da cruz. Eu quero ir um pouquinho antes para a gente procurar a entender por que dessas palavras de Jesus quando falou perdoa. Eu quero chegar até vocês para que a gente possa ler juntos que João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E Jesus veio e cumpriu o seu ministério. Mas uma coisa interessante é, irmãos, que Jesus ele escolheu 12 pessoas para estar com ele, ensinou as 12 pessoas, os 12 andaram com mais os seus discípulos, andaram com mais pessoas e mais uma multidão seguia. Mas chegou um momento em que ele colocou na mesa 12 pessoas. Mas na mesa, antes de chegar na mesa, ele pegou e lavou os pés dos 12. Para mostrar ali que a humildade, para mostrar o amor, para mostrar uma intimidade de dizer assim, olha, faça aqui aquilo que eu estou fazendo. Eu não sou maior e nem melhor do que vocês. Eu estou aqui também para mostrar a humildade que eu sou, que meu Pai me trouxe. Ali Jesus ele foi e quebrou todo o protocolo de reinado, todo o protocolo de ser o maior, e ele se mostrou o menor. Ele mostrou para ser o menor, para que hoje eu e você entendesse que eu não sou melhor do que você, irmã. Jesus ele mostrou lá para aqueles 12 que para que nós hoje viéssemos numa realidade, Moisés, que eu não sou maior do que você, que estou aqui em cima e você está na porta. Não, o evangelho não é esse. Jesus, primeiro ele lavou os pés dos 12, está lá em João 13, versículo de 1 a 17, não precisa colocar não, depois você lê. Mas eu quero chamar a atenção que ele pegou e lavou os pés dos 12, e no meio daqueles 12 tinha um que iria negar. Mas ele não se importou, irmã, se aquele que estava ali iria negar ele, não, ele queria mostrar que até para ele, ele sabia que ia negar, que iria entregá-lo, ele queria ser servo dele. Que amor é esse, ao ponto de você, Hugo, já pensou, obreiro Hugo, se você entendesse que eu ia errar com você, você iria abrir as suas portas da sua casa, para me receber, me tratar com carinho, me tratar com prazer, me tratar com reverência, me tratar com aquilo que de melhor que você tem na sua casa? Na sã consciência ninguém ia fazer isso. Mas um pouco mais à frente eu quero chegar até você e dizer que depois de ter lavado os pés, ter mostrado para eles, conforme vocês já sabem, eu não preciso ficar me alongando nesse assunto, que não é aqui que eu quero. Ele chegou a um lugar aonde que naquela época se dava um valor, hoje não dá mais. Poucos dão esse valor, mas Jesus queria colocar num valor, aonde Jesus agora chamou os 12 e sentou à mesa. E mais uma vez estava ali uma pessoa mostrando para aqueles 12 que no meio de tudo que ele iria passar, sabendo que ali tinha alguém que iria o trair, mas ele sentou na mesa para mostrar que é na mesa que é lugar de comunhão. Na mesa é um lugar de relacionamento. Naquela época era valor para os judeus sentar na mesa. Na época e até hoje, o valor que tem sentar na mesa, numa mesa de comunhão. Mas é o interessante que Jesus ele traz todo mundo para a mesa para fazer uma revelação. Jesus ele trouxe os 12 para a mesa, pastor, para fazer uma revelação. Uma revelação que de repente não precisava sentar na mesa, não precisava colocar na mesa, mas a mesa é um lugar de quê, irmãos? É comunhão, um lugar de intimidade. Jesus ali até para expor uma situação
ele quis sentar na mesa. Ele não expõe ninguém ao vento. Se ele tiver que falar alguma coisa para nós, dos nossos erros, ele quer ter uma intimidade com nós. A sociedade, o mundo não. Se o mundo quiser te expor, ele joga logo nas redes sociais. Ele joga logo, a mídia joga logo lá no Jornal Nacional. Mas Jesus, mesmo a gente errando, mesmo sabendo que a gente vai errar, Ele chama a gente para a mesa. Porque é na mesa que mesmo você errado, você vai ter olhar e vai dizer assim, não, a mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de intimidade. Que se chamaram eu para a mesa, mesmo para falar algo de errado para mim, é porque Ele me ama. E daí eu comecei a meditar, eu falei, por que Jesus chamou os 12 para a mesa? E a pergunta que foi feita naquele lugar, irmãos, na mesa, a colocação da palavra de Jesus para os 12, na hora que estava repartindo o pão, aonde estava todo mundo alegre, não é lugar de comunhão, não é um lugar aonde nós vamos compartilhar de alegria. Jesus levanta uma palavra. De repente poderia estar aqui todo mundo assim, Jesus falar assim, olha, eu tenho algo a revelar. O que? Nós vamos para onde amanhã? O que? Quem vai ser curado amanhã? De repente os discípulos estavam esperando isso, obreira. De repente os discípulos estavam esperando que Jesus ia dar uma resposta boa para eles, falar algo de bom para eles. E Jesus chama eles e fala, um de vocês vão me trair. Um de vocês vão me trair. E é interessante que, ao invés dos discípulos chegar assim, não, é ela que vai te trair? É ele que vai te trair? Eles falaram assim, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Sou eu que vou te trair, Jesus? A ideia que nós tiramos nesse momento, irmãos, é que os discípulos, eles já sabiam o ensinamento de Jesus. Que Jesus, ele nunca mostrou para eles o apontamento de dedo. Por mais que os discípulos erravam, Jesus ia lá e mostrava, não vai por aqui, não vai por aqui. Por isso que os discípulos não apontaram o dedo para ninguém, eles falam, sou eu. Se sou eu, fala. E é engraçado que até Judas falou, sou eu? E eu não quero, irmãos, ficar nesse texto, porque eu sei que também vocês conhecem, eu quero andar um pouquinho mais. Porque essa história você também conhece. Mas eu quero trazer para esse texto que nós lemos. Porque Jesus, ele até na mesa, até naquele lugar onde ele disse assim, olha, alguém daqui vai me trair. Ali ele estava expressando o amor dele. E mostrando até para aquele camarada que estava com ele o tempo todo. Até para aquele camarada que iria traí-lo. Jesus estava dizendo assim, ainda tem oportunidade de você, mesmo você cumprindo a palavra, que alguém iria me trair. Mas eu estou mostrando, se você me trair,
você ainda tem condições de se arrepender. E nós entendemos, irmãos, que de todo esse fechamento de que Judas o traiu, que levaram Jesus para o madeiro, que entregaram Jesus para a morte, e Jesus chegando até naquele lugar e disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E aí que eu quero iniciar algo rapidinho para nós entendermos, para a gente fechar hoje um entendimento aonde eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque no meio dos 12 ali, irmãos, tinha dois personagens, que ao mesmo momento, como eu falei aqui na escola bíblica, no mesmo momento, na mesma situação, estava traindo Jesus. Uma foi com Judas quando entregou, e a outra foi Pedro quando negou. E nós podemos entender, e eu falei que até Pedro quando nega, ele traz Jesus. Uma traição é uma negação, irmãos. O negar é uma traição. Só que nós discorremos os textos e nós já aprendemos aqui que Judas, ele foi, entendeu que ele fez errado. E ele voltou lá, entregou as moedas e disse: olha o que eu fiz. E o fim você já sabe. Uma das coisas, irmãos, se nós pararmos para meditar, até a morte de Cristo, pessoas ali foram curadas, pessoas ali foram libertas. Nós vimos uma história onde 10 leprosos foram lá e foram curados, e só um voltou para agradecer. Nós vimos história que pessoas foram curadas e tão pouco depois passou para a Bíblia. Aonde eu quero chegar, irmãos, é um ponto aonde eu e você hoje precisamos tomar muito cuidado. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, a ingratidão está tomando conta dos corações das pessoas. Por isso que Jesus, ele disse ali: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque o mesmo povo que foi curado, o mesmo povo que foi liberto, o mesmo povo que acompanhava, a mesma multidão que estava seguindo Jesus, a maioria daquela parte da multidão foi tão ingrato de dizer: solte Barrabás e crucifica Jesus. As mesmas oportunidades que aquele povo teve de poder entender que Jesus era o Salvador, que era o Messias. Hoje muitas pessoas têm a oportunidade de entender, irmão Roxane, que Jesus é o Salvador, é o Messias. As pessoas vêm para a igreja, recebem a bênção. As pessoas vêm para a igreja, fazem campanha, recebem as bênçãos, e são ingratos para entender que foi Jesus que deu. Essa mesma oportunidade que eu e você temos nessa noite de entender qual é a colocação, qual é aonde que nós vamos nos colocar. Pedro, ele também negou, Pedro, ele também teve o ato falho dele, Pedro também entendeu que ele negou Jesus, mas ele entendeu também que eu posso me arrepender e voltar para os pés da cruz. Eu também posso ouvir essa palavra: Pai, perdoa porque eles não sabem o que falam. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos entender, que a morte de Jesus não tem o significado se não tiver ressurreição. O feito de Jesus, ele não tem o significado se não tiver ressurreição.
E na nossa vida, irmãos, não tem o significado se não entender que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. E no mesmo momento, irmãos, que eu falei que se Judas tivesse se arrependido, e tivesse voltado lá e ouvido Jesus dizer assim: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, teria uma oportunidade de Judas ter sido salvo, dele ouvir o perdão. E quantas vezes, irmãos, nós estamos vendo os milagres de Jesus, nós fomos chamados como os 12 foram chamados, nós carregamos algo que Deus nos colocou na nossa mão, nós sabemos o que fazer, nós entendemos como faz, mas às vezes muitas pessoas estão ficando igual Judas, se matando espiritualmente. Porque, irmãos, o que nós precisamos entender é nos colocarmos diante de Deus para entendermos o que Ele fez na cruz do Calvário. O entendimento nosso, irmãos, nós precisamos abrir e entender que por mais que você erre, por mais que você peque, por mais que tenha situações na sua vida que você entende que está errado, você precisa entender que Jesus está dizendo: perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem. Uma das coisas que eu e você precisamos nos colocar no entendimento é que eu e você, nós temos oportunidade de todo dia pedir perdão a Jesus e Ele nos perdoar. O problema é que o inferno, ele tenta todo dia te atrapalhar de entender que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou na minha vida e na sua vida. Nós precisamos aprender, irmãos, e entender que Jesus, Ele não foi só para o madeiro naquele momento. Somente para te dar uma vida eterna, não, mas Ele veio para te perdoar dos seus pecados. Ah, pastor, o senhor está pregando para crente e você está... Eu quero mostrar para mim e para você, irmãos, que tem momento na nossa vida que a gente acha que a gente é tão errado, que a gente acaba sendo ingrato. Por que ingrato? Porque a gente não reconhece o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por que ingrato? Porque a gente não reconhece o perdão de Deus. E a gente para estagnado, achando que não tem mais jeito para nós. A gente para e entende: ah, não, eu estou errado, eu errei, eu pequei. Eu falei essa semana lá para algumas pessoas lá no trabalho: para de deixar esses comichão no ouvido, dizendo de Satanás, dizendo que você não presta, que você errou, que não tem mais jeito para você. Que valor você está dando não é pela morte, é pela ressurreição de Cristo. E nós não podemos deixar de pregar que o amor de Deus, ele ainda está na mesa. Que nós precisamos trazer para a mesa as pessoas, irmãos, e botar e dizer para eles: olha, Ele lavou seus pés, foi Ele que mostrou, foi Ele que morreu. E Pedro, quando entendeu, irmãos, ele voltou rapidamente. Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Então vai, cara. Só faz aquilo que você já está para você fazer. O problema é que às vezes a gente vai errando, que ofusca e te esconde aquilo que você carrega.
aquilo que a gente tem para fazer. E a gente se torna ingrato a não entender o que Deus tem. A gente precisa sair desse modo ingratidão e colocar no nosso coração a maneira que a gente tem para dizer que não, eu sou chamado, eu sou discípulo dele, eu sou aquilo que eu carrego algo, eu preciso fazer. É isso que a gente precisa colocar no nosso coração, irmãos. É isso que eu preciso entender. Eu não posso continuar com o meu projeto de ingratidão na minha vida. Não, por quê? Porque eu sei o que eu carrego, eu sei o que Jesus fez na cruz do Calvário, eu sei o que eu preciso fazer, então eu preciso fazer, então eu preciso me levantar e entender, eu estou livre em Cristo Jesus. E a gratidão não é automático não, irmãos. A gratidão, ela é diária. Às vezes a gente se engana. Esses dias eu estava falando com a Rosa, sempre quando eu falo com um amigo meu lá do Rio, eu sou muito grato a ele por algo que ele fez comigo. Só que um pouco tempo depois ele fez algo que me entristeceu. Aí eu falo para a Rosa, cara, eu não lembro das coisas que ele fez de ruim para mim. Eu lembro das coisas que ele fez de bom. A gratidão, ela não é só no dia que a pessoa faz. O ruim que as pessoas, sabe? Eu estou precisando de algo, aí o Rodrigo vai lá e me ajuda. Pô, Rodrigo, obrigado, eu sou grato por isso. Mas amanhã eu já esqueci. Eu já esqueci o que o Rodrigo fez por mim. É essa gratidão, irmãos, que a gente não pode ter com Jesus. Porque quando a gente aceitou a Jesus, o que acontece conosco? Nós entendemos que Ele morreu, nós entendemos que Ele deu a vida eterna por nós e nós aceitamos a Jesus. Eu sou grato por isso. Mas o tempo vai passando e a gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo de ser grato. E a gente começa a tomar algumas atitudes que a gente se torna ingrato diante dele. Pastor, essa palavra é que para eu entender, irmãos, o que Jesus fez, o sentido da Páscoa, o sentido da ressurreição, eu preciso entender que todo dia Ele precisa ressuscitar na minha vida, todo dia eu preciso entender isso, que Ele morreu e ressuscitou para me dar um direito de sentar na mesa. E é por isso que eu sempre falei aqui, eu não tiro ninguém da mesa. Por quê? Porque mesmo uma pessoa ingrata estava sentada na mesa com ele, ele não tirou, então por que eu vou tirar? Só que aconteceu que ele saiu. Viu a diferença? Ele saiu e não voltou mais. Mas Pedro saiu, mas ele reconheceu e voltou para a mesa. Então nós precisamos tratar isso, irmãos, no nosso coração. Nós precisamos entender que a morte de Jesus não foi motivada pelo aquilo que nós somos, mas foi motivada pelo que Ele é. A morte de Jesus não foi motivada pelo que você vai ser, o que você vai fazer. A morte de Jesus não foi motivada pelo que se Pedro ia negar, se Judas ia negar. A morte dele foi motivada pelo aquilo que ele é. E aquilo que ele é que aí sim que nós somos gratos ou não. Vocês estão entendendo?
É aquilo que você enxerga o que Ele é, não é aquilo que nós somos e o que Ele enxerga em nós. Então, para que eu e você entender, irmãos, nessa noite, nós temos um privilégio de estarmos na presença dEle, e todos os dias a gente ser grato a Ele. E o que eu tenho feito, irmãos, para ser grato a Ele? Vir na igreja? Ser pastor? Está vivo? Qual é a área da minha vida que eu estou sendo ingrato? Aonde eu estou sendo ingrato, que eu posso entender que foi Ele que me dá, é Ele que me sustenta, é Ele que me deu, é Ele que me deu, e eu nessa área eu sou ingrato. Que pode ser aí que tá me matando, irmãos. Pode ser nessa área que eu estou indo para a forca. Pode ser nessa área que eu estou lá me suicidando e perdendo o melhor de Deus. E nós estamos virando as costas pelaquilo que Ele fez na cruz. Só que quando a gente olha para a cruz é um ponto de escolha, irmã Roxana. Quando a gente olha para a cruz é um ponto de escolha, Maria. Se eu vou ser grato pelo que Ele fez, ou se eu vou ser ingrato. Não é olhando para o pastor, não é vindo na igreja, não é entender que você acorda todo dia de manhã e vai trabalhar. Não é você entendendo que você tem uma família. O ponto de escolha de você ser grato ou não é a cruz. É lá onde você vai entender que se o que Ele fez vale a pena eu ser fiel ou não. Aquilo que Ele fez, vale a pena eu ser grato ou não? Aí eu vou entender. Eu dou valor à minha família? Foi eu que conquistei ou foi Deus que me deu? Aí então eu vou ser grato. O meu trabalho foi Deus que me deu? Ou foi eu que consegui com o meu intelecto, com a força dos meus braços? Se eu entender que foi Deus que me deu, eu sou grato. Se eu entender que é com a força dos meus braços, preciso ser grato a Ele. O ar que eu respiro foi quem? Vamos entender, irmãos, olha como que é tão profundo o fator grato ou ingrato. É só olhando para a cruz. Não tem outro lugar para a gente olhar, se não for para a cruz, a ressurreição, a morte e a ressurreição, da onde Ele dizia assim, olha, eu te amo, eu morri. Por isso que a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos foram da glória. E Jesus amou o mundo de tal maneira, que mesmo Ele sendo ingrato, mesmo sabendo que Ele vai errar, mesmo Ele sabendo que todo dia Ele vai pecar, mesmo sabendo que todo dia vai ser um vacilão, todo dia vai ter alguma coisa que Ele... Mas Pai, perdoa. Que eles não sabem o que fazem. Porque todo dia, irmãos, que você errar,
Mas se você reconhecer a cruz, o perdão vem até você. Todo dia que você vacilar, porque nós somos pecadores, irmãos, não adianta não. O problema é a gente entender aonde nós vamos nos arrepender. Ou a gente se arrepende e vai lá para o Calvário e escuta Jesus falando: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Ou a gente não se arrepende e vai desesperado com remorso e vai se enforcar e morrer espiritualmente. A decisão é nossa, a escolha é nossa, a escolha é nossa. A oportunidade de Jesus foi dada na cruz e deu o direito de vida eterna com o Pai, de mudar aquilo que a gente entende que a gente está errado, mas eu estou com Ele. Por isso que Ele falou assim: olha, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, existe um advogado que intercede por ti, que é Jesus Cristo. Então pare de com a sua consciência dizer que você está errado e ficar achando que você não tem mais jeito, que você não dá mais certo. Pare de entender que eu estou pecando, eu vou ficar parando, eu estou errando, eu vou ficar parando. Não. O que você carrega é muito mais precioso, porque quem te deu foi Cristo Jesus. Aquilo que você tem é mais precioso. O que nós precisamos entender é isso, é ser grato a Ele todos os dias e colocar na mão dEle a nossa vida, e que Ele reina e que Ele possa viver na nossa vida, que nós possamos, todas as vezes que a gente pensar em parar por algum problema, ou que na área da sua vida você não está conseguindo entender que eu preciso ser grato a Ele, olha para a cruz. Porque se você não entender, irmãos, e ser grato pelo que Ele fez na cruz, e ser grato a Ele pelaquela situação da cruz, a morte e a ressurreição, nem pela sua vida você vai ser grato a Ele, porque a sua vida foi conquistada na cruz, e o que foi conquistado na cruz é direito seu. Foi como foi pregado na quinta-feira, através do unigênito do Pai, Ele foi o primogênito entre os mortos, para te dar o direito também de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então vamos virar essa chave nessa noite. Vamos tabernacular com Ele, irmãos. Vamos entender que a Páscoa, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, nos deu o direito de entender o que foi feito na cruz. E o que foi feito na cruz foi para mostrar que você precisa ser grato a Ele. Você acordou, seja grato. Você saiu para estudar, seja grato. Você está trabalhando, seja grato. Você está com saúde, seja grato. Porque a gratidão, irmãos, nos leva ao reconhecimento da cruz. Foi Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou.
Por isso que nós cantamos aleluia. O Cordeiro, ele venceu. E eu te convido para orar comigo. Eu te convido a se tem algo que está te atrapalhando nessa noite, de ser grato, de entender que não tem sacrifício maior, irmãos. Não tem um sacrifício de você ser grato a Ele do que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Ministério de louvor. A morte de Jesus provou que mesmo diante do desprezo humano, Deus escolheu amar até o fim. Por mais que nós somos ingratos, Ele escolheu te amar. Por mais que você erre, Ele escolheu te amar. Por mais que você às vezes se encontra-se no momento de fraqueza, Ele resolveu te amar. No momento mais delicado da sua vida, Ele resolveu te amar. No momento onde você está na sua situação, que você está achando que não está dando mais nada certo, Ele resolveu te amar. No momento onde a humanidade estava falando, solte Barrabás e crucifica Jesus, Ele falou assim, não, eu amo essa turma aí. Então, se tem algum momento na sua área da sua vida, que você está se sentindo ingrato ou ingrata a Deus, hoje você vai orar a Deus junto comigo. E você vai ouvir a palavra de Jesus, conforme Ele falou lá na cruz. Pai, perdoa ele, vai. Perdoa ela. Perdoa ele, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Aí a escolha é minha e sua. Se a gente vai ser grato ou se a gente vai ser ingrato. Senhor Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Ó Pai querido, eu sei que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, Pai, e nos deu o direito de vida eterna. Nos deu o direito, Senhor Deus amado, de ser grato. E a gratidão, Senhor Deus amado, ela não é um dia. A gratidão, Senhor Deus amado, não é um momento. A gratidão, Senhor Deus amado, não é temporária. A gratidão não é em parte, Senhor. A gratidão, Senhor Deus amado, ela é constante, é diária, é toda hora, é todo dia. Não deixa, Senhor Deus amado, que a nossa consciência nos pese, Senhor Deus amado, e nos leve para a forca. Não deixa a gente morrer espiritualmente, Senhor Deus amado. Mas hoje, Senhor Deus amado, eu entendi, Senhor, através dessa palavra, que o Senhor perdoa. E nesse perdão, nesse amor, Senhor Deus amado, eu oro nessa hora, Senhor. Se tem algo em mim, Senhor Deus amado, que eu estou sendo ingrato ao Senhor, perdoa-me, Senhor. Abre minha mente para eu ser grato a Ti, Senhor Deus amado. Me ajuda a entender, Senhor Deus amado, aquilo que eu preciso mudar.
deixa, Senhor Deus amado, nada me separar de Ti, Senhor. Não, Senhor, não. Limpa hoje, Senhor Deus amado, o meu coração, a minha mente. E acende em mim novamente o desejo de Te adorar. Me acende novamente o desejo de ser grato. Acende em mim novamente o desejo, Senhor Deus amado, de ser verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Não deixa que nada me atrapalhe. Não deixa que nada me atrapalhe. Não deixa que nada tire de mim, Senhor, aquilo que o Senhor colocou quando o Senhor morreu na cruz do Calvário para morrer. Isso, o véu se rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives, tu és invencível. Esse nome é para curar. O nome de Jesus é para perdoar a morte e a ressurreição. Irmãos, a cruz não foi o fim. A cruz não é o fim. A cruz é o início para mostrar o amor de Deus pela sua vida. Então, vamos entender a partir de hoje, irmãos. Vamos entender de uma vez por todas. Eu sou grato. Nada, em parte alguma, em setor nenhum da minha vida eu vou ser ingrato mais. Nada. Por quê? Porque Ele não viu, Ele não mediu esforço para morrer por mim. Ele não falou, não, eu vou morrer por João, não por Maria. Eu vou morrer por Antônio, não por Josefa. Não. Ele morreu por todos, é por todos. E Ele vive. É acima de todo nome Ele está. A morte venceste. Isso. O véu rompeste. a tumba vazia. Agora está. O céu te adora. Proclama tua glória. Pois ressuscitaste e vives. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Aplauda o Senhor, irmãos.